Meu nome é Túlio Dias e estou aqui hoje para falar sobre Pequenos Vestígios, filme estrelado pelo Jared Leto, Denzel Washington e o Rami Malek. Sim, Rami Malek, ganhador do Oscar por Bohemian Rhapsody, vivendo o nosso querido Freddie Mercury. Freddie Mercury é querido, o Rami Malek nem tanto. Se você não está inscrito ou inscrita aqui no nosso canal, por favor, mude isso. Clique aí logo abaixo, deixa um comentário, né? Se você é fã do Rami Malek, vai lá, manda uma mensagem, me xinga e fala: por que você está chamando ele, o Rami Malek, de Rami Malek? É porque é muito mais fácil falar, gente, Rami Malek, do que Rami Malek. Vai se fuder. Enfim, Pequenos Vestígios, dirigido pelo John Lee Hancock, é um longa-metragem que foi escrito ali nos anos 90, durante um tempo. O Steven Spielberg, acredito, acho que foi ele mesmo, estava cotado para participar, dirigindo o filme. O Clint Eastwood, acho que também teve um momento que ficou envolvido com a produção e acabou caindo fora, deixando para o Hancock cuidar, né, desse projeto. E é importante a gente iniciar falando que esse filme foi, né, além dele se passar nos anos 90, ele também foi escrito para essa época. E isso fica muito claro porque quando a gente assiste ele, a gente tem a sensação de: caraca, eu já vi esse filme antes, né? Na Teia da Aranha, Beijos que Matam, Silêncio dos Inocentes, vai, mais ou menos, Seven, tem uma sequência inclusive que eu falei: caralho, Seven Feelings total, né? Tem um outro filme, Colecionador de Corpos, com o Denzel Washington e Angelina Jolie. Então, assim, é um filme que não tem muita coisa da novidade, sinceramente. E vamos combinar, esse pode ser um grande problema. E vamos ser sinceros e dizer que só não é um problema porque a gente tem duas pessoas muito talentosas no elenco desse filme. Primeiro, o Denzel Washington. Ele interpreta um policial já veterano que teve uma crise no passado por conta de uma situação que ele não conseguiu lidar bem, ele não conseguiu resolver um caso, perdeu o casamento, teve um ataque cardíaco, caiu em desgraça total, virou piada, né, na instituição. E ele é o cara que vai ajudar o personagem do Rami Malek, um policial ali fodão, né, um investigador super promissor, que está cuidando do assassinato de algumas mulheres. E o personagem do Denzel Washington sente, né, uma similaridade com algo que ele já tinha vivido no passado. Então ele vai lá e ajuda. E o outro nome forte desse elenco, obviamente eu não estou falando do Rami Malek, se você não percebeu, eu não sou fã dele. E não é porque ele é um mau ator, não é por isso, entendeu? É só porque birra. Enfim, você vai entender porque que as pessoas têm birra umas com as outras? É difícil entender, entendeu? Às vezes você entende, outras vezes não, isso não importa. O outro é o Jared Leto, que é um ator fora da curva. A gente fala tanto do Robert De Niro, a gente fala tanto do Christian Bale quando a gente cita transformações corporais, e o Jared Leto já fez isso muito também. E ele tem uma coisa especial na atuação, na forma dele criar seus personagens. Quando eu comento, né, que eu gosto do Coringa que ele fez no Esquadrão Suicida, as pessoas geralmente riem, que falam: nossa, como assim, nada a ver. Mas eu acredito muito na versão que a gente não viu, de fato, o Coringa dele ali, porque o que eu vi é um potencial ali enorme, óbvio, não é um Heath Ledger, não é um Joaquin Phoenix, não é um Jack Nicholson, mas cada um desses atores fez um Coringa diferente, sabe? Então quando a gente tem aí em Pequenos Vestígios o Jared Leto interpretando uma personagem super dúbia, assim, um cara que a gente imagina que seja ali realmente quem eles estão, os policiais estão procurando, é tudo muito bem produzido, é tudo muito bem encenado, é tudo muito bem feito. Da caracterização física, né, com aquele corpo esquisito, a barriguinha ali, com a expressão, ele tá com uma maquiagem, a sobrancelha dele tá esquisito, o nariz dele tá esquisito, a expressão dele lembra o Charles Manson. Então, assim, caracterização maravilhosa. E eu acredito que se não fosse pelo Leto e o Denzel Washington, esse filme facilmente seria daqueles esquecíveis, daqueles filmes de suspense que você assiste e logo depois você já
saca, não importa, não faz a diferença, você nem lembra que você viu. Mas por conta desses dois atores excepcionais, a gente tem um bom filme, a gente tem a garantia de um bom filme, porque eles levam o filme. O Jared Leto até demora um pouquinho para entrar em cena, mas é bem bacana quando ele começa a aparecer. Eu assisti o filme com a Nath, minha namorada, e eu fiz uma observação. Teria que rever, né? Mas sabe como é? Às vezes a gente não tem tempo de rever o filme antes de fazer a análise. Então eu vou jogar aí para vocês essa reflexão. Me causou um pouco de estranheza na questão da montagem ali do filme mesmo, porque parece que uma das personagens que desaparece, ela tá fazendo a corrida dela e ela some, né? E no dia seguinte já tem um cartaz com a foto dela de desaparecida. A questão temporal dessa narrativa, e aí eu tô supondo que seja um problema de montagem, porque aquela cena não tinha que estar ali, né, aquele momento, mas pode ser realmente do roteiro, enfim, vai saber. A gente vê esse cartaz logo no dia seguinte ao desaparecimento, e tipo, bicho, acho que em qualquer filme, né, uma pessoa para ser considerada desaparecida tem que se passar 24 horas. E outra, se o negócio acontece de madrugada, como a Nath falou, onde que eles acharam uma gráfica, né, para sair imprimindo, colocando a foto, assim, o retrato falado em tantos lugares? Então é meio complicado isso, mas a real é a seguinte: dentre os seus defeitos, Pequenos Vestígios é um thriller que agrada muito fãs de Seven, Zodíaco, O Colecionador de Corpos, esses filmes, né, de investigação que a gente tenta entender quem é o assassino, entender o que está acontecendo e acompanhar ali dois policiais, sempre aquela dinâmica, né, já batida, é o cara veterano com o cara que é novo e é meio arrogante. E aqui o Rami Malek, infelizmente, eu não queria ser o Rami Malek, a verdade é essa, gente. Porque de um lado você tem o Denzel Washington, do outro lado você tem o Jared Leto, e cara, o Rami Malek só olha pro umbigo dele e fala, o que eu vou fazer? Né? Mas enfim, o personagem dele também não é muito bem desenvolvido, não é um personagem tão interessante assim. Aliás, né, até legal tocar nesse ponto. As próprias vítimas também, a gente não cria ali um envolvimento com elas, sabe? E não é que, em todo filme você tem que ter um envolvimento. Em Seven é bom pra caralho, mas você não tem um envolvimento com as vítimas. Mas você sabe que aquelas vítimas foram mortas porque elas tinham alguma coisa relacionada ali aos pecados, sabe? Tinha alguma coisa conduzindo. E eu acho que nesse caso tem um excesso de distanciamento, um excesso de frieza que não ajuda a gente a se envolver e até entender, né? Um pouco mais desses conflitos. O personagem do Denzel Washington, ele é atormentado. Acho que exatamente pelo filme focar muito na questão do Denzel Washington, dele ser uma pessoa ali atormentada pelo passado, que a gente não tem essa coisa ali de, vamos saber um pouco mais das vítimas, por quê? Não acontece isso. É um filme frio. E isso não necessariamente, gente, precisa ser um defeito. Às vezes é a coisa do filme, então pode ser uma super pessoal isso, às vezes a gente gosta, às vezes a gente não gosta. Não tem problema com frieza, sabe? A coisa ali de... O David Fincher mesmo é um cara que faz muito isso, né? Ele fracassa miseravelmente na hora que ele tenta ser humano, não dá certo. Tanto que o melhor filme de romance do David Fincher é O Garoto Exemplar. Mas, não sei, o filme é bom, ele tem seus momentos, especialmente por causa da atuação, mas na hora que a gente pensa muito sobre ele, a gente encontra essas questõezinhas ali que não estraga a diversão, tá? Se você gosta de suspense, você vai gostar, mas se você quer refletir mais e realmente pensar muito sobre o filme, você acaba não gostando tanto dele, tá? Fica a dica aí, essa semana a gente tá com vários vídeos aí, e se você gostou, deixa o like, comenta e se inscreve no canal. Beijo pra você.